E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e hoje nós vamos começar um conteúdo muito legal. Nós vamos falar das sequências e progressões. Iniciaremos falando de sequências. Para que a gente consiga, compreender o assunto sequências, nós vamos seguir o nosso roteirinho aqui, que consiste apenas 2 itens nele. No primeiro, temos a introdução às sequências ou sucessões, é o outro nome que a gente dá para as sequências, e depois nós vamos ver alguns exercícios envolvendo justamente as sequências. Vamos começar então. Olha só, sequência ou sucessão é um dos termos mais antigos da matemática e nos dá a ideia de quê? De termos sucessivos, ou seja, um após o outro, tá? O primeiro termo seguido de um segundo, de um terceiro e assim sucessivamente. Detalhe, essas sequências, elas têm uma classificação. Elas podem ser tanto finitas, finitas obviamente porque você tem o começo e o fim, ou infinitas, aquela que você tem um começo e não consegue definir um último elemento. Renata, como é que eu vou diferenciar, então, essas sequências finitas ou infinitas? É simples, você vai ver a presença do símbolo de reticências, tá? Quando tiver a reticências, você já sabe que se trata das infinitas. Se não tiver a reticências, então, você já entendeu que agora tem uma sequência finita, tá bom? Vamos ver aqui exemplos de sequências e que você vai perceber que as sequências estão presentes no teu dia a dia. Olha só aqui o primeiro exemplo. É que aqui é uma sequência muito conhecida, a sequência dos meses do ano. Então, sequência finita, porque você sabe que tem o primeiro mês, janeiro, e o último mês lá em dezembro. São 12 meses, então você tem uma quantidade limitada de termos, tá bom? Olha outro exemplo aqui, também uma sequência muito conhecida. No caso, a sequência dos dias da semana. Também outra sequência finita. Finita por quê? Porque você sabe, né, o primeiro e o último elemento. No caso, temos um total de 7, né, dias na semana. Temos também aqui essa sequência. Perceba que, muito embora, né, tá dando a entender que são números pares, mas não são. Por quê? Por causa da presença do zero. Zero não entra na classificação de par ou de ímpar. E também não tem reticências, então eu não posso afirmar isso, tá? Olha o detalhe. Aqui eu tenho também uma outra sequência finita, certo? Composta aqui por 5 elementos. Olha a outra sequência aqui. Agora sim, eu posso até dizer que eu tenho uma sequência, apesar de finita, também não tem reticências, tá? Mas eu afirmo que agora eu tenho sequência de números ímpares, compreendidos entre 1 e 9, tá bom? Então, aqui também uma sequência composta de 5 elementos, tá? E tudo organizadinho aí, sequência finita. Todas essas sequências que foram postas aqui, algumas numéricas, outras não, tá? Isso é para que a gente quebre aquela ideia de que só existe sequência numérica. Não, gente. Olha aqui esses 2 primeiros exemplos que foram postos para vocês. Aqui você percebe que eu tenho meses e eu tenho dias. Então, nesse caso aqui, são sequências? São. Tem uma lógica? Sim, uma convenção. E, perceba, apesar, né, de dar a ideia de ordem, não são sequências numéricas. Nesses outros 2 casos aqui, sim, sequências exclusivamente numéricas. Tá bom? Bom, como você já percebeu, a ideia de sequências ela é muito simples, né? Você tem a ideia de sucessão. Tá? E a partir de agora, nós vamos ver os exemplos respondidos, tá? Para a gente começar a compreender essa lógica, esse raciocínio que é empregado, para que a gente consiga, né, desenvolver esse estudo das sequências. Olha aqui o primeiro exemplo. Na questão de número 1, o objetivo é descobrir a lógica e completar com o próximo elemento. Gente, olha para os números aqui. Vê se não tem o número que você viu ainda há pouco como exemplo. 1, 3, 5, 7. Então, aqui você já está compreendendo que eu tenho a sequência de números ímpares. E, para que eu descubra o próximo, tem uma lógica. Você até já sabe, né, pelo estudo que você já vem desenvolvendo ao longo dos anos, estudo dos números pares, estudo dos números ímpares, mas tem uma sequência sim, tá? Perceba de que, se você está com o número 1 e o próximo número é 3, você pode, né, fazer uma adição. 1 mais 2, 3.
Chegou no 3. 3 mais 2, 5. Próximo. 5 mais 2, 7. Seguindo esse raciocínio, então, nós vamos ter 7 mais 2, 9. Tá? E aqui, como eu disse para você, é a sequência de números ímpares e a ideia é sempre somar 2 ao número que foi dado. Como eu acabei de fazer o cálculo para você, ó, 1 mais 2, 3. Com o 3 agora, 3 mais 2, 5. Com o 5 agora, 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Pronto, encontramos esse elemento que estava faltando para essa sequência, tá? Esse foi o raciocínio que nós utilizamos para esse primeiro exemplo. Ah, então todas as vezes vai ser somado um valor? Não, vai depender de como os elementos estão dispostos na sequência, tá? Nem sempre é uma soma. E lembra, você tem aí as operações, todas elas à sua disposição e podem ser utilizadas nessa investigação para descobrir o próximo elemento, tá bom? Olha esse outro exemplo aqui. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Quem seria, então, agora esse próximo número? Se você está olhando, observando aqui direitinho os elementos que foram postos, eu tenho números pares. E o segundo é sempre o dobro do primeiro. Então, seguindo esse raciocínio, o dobro do 64 vai ser o 128. E sequência baseada agora na multiplicação por 2, como eu disse para você, o dobro. Olha só, 2, que é o primeiro elemento, vezes 2, 4. Próximo, tá? Na sequência, 4 vezes 2, 8, certinho. Próximo, 8 vezes 2, 16. Tudo certinho até então. 16 vezes 2, 64. Agora, né, para nós encontrarmos o último, confirmarmos que já encontramos o último elemento, 64 vezes 2, 128. Então, perceba que, à medida que você tem na sequência os valores dispostos, você já vai começando, né, a pensar, se questionar qual seria a operação que você poderia usar, né, de maneira que essa operação associe os elementos que estão nas sequências dadas, tá bom? Vamos ver aqui agora mais dois exemplos. Acompanha comigo aqui na letra C. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Eita, e agora? Qual será esse próximo elemento, já que eu não consigo associar nem com a adição? Por quê? Porque do 0 para o 1 eu poderia pensar assim, somou 1. Mas do 1 para o 4, não manteve esse raciocínio de somar 1. 1 mais 1 seria 2, né? E aqui apareceu o 4. E ainda assim não confirmaria para os outros. Então, essa ideia de somar com 1 não deu certo. Para os números que estão aqui dispostos, você tem que começar a refletir agora também, né, com a operação de multiplicação ou, melhor ainda, você pode pensar, né, o próximo elemento aqui é o 49, por que disso? Vou te justificar. Você pode pensar justamente, né, na sequência baseada na soma e a outra baseada nos números ímpares, tá? Então, nesse caso, 0 mais 1, 1. Certinho. Aqui não manteve o 1, tá? Mas eu tenho números ímpares sendo somados. E esse 1 mais 3, 4, certinho. Depois, 4 mais 5, 9. Então, perceba que eu tenho uma sequência que se relaciona com essa que foi dada e esse raciocínio está justamente associado na adição. Então, eu tenho uma sequência que foi dada, tá? Eu preciso dizer o próximo elemento e, detalhe, eu também tenho aqui, né, uma outra sequência que é gerada justamente para que eu possa usar essa sequência numa soma. Você poderia pensar assim, Renata, mas também tem um outro raciocínio. Será que não tem aí o envolvimento dos números, né, o quadrado dos números? Ora, pode ser também, tá? Se eu pensar 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36.
E 7 ao quadrado, 49. Aconteceu de terem, né, duas lógicas associadas à sequência. Isso vai ser regra sempre? Não, não vai ser regra sempre, tá? Então, se, por exemplo, você se deparar com um exercício aonde você consiga enxergar mais de uma lógica associada, que bom, significa dizer que o teu raciocínio lógico matemático está excelente e mantém, tá? Porque isso é raro, certo? E óbvio, né, você vai conseguir sim dar a resposta, dizer qual é o próximo elemento e perceba o detalhe. Nas sequências que nós estamos trabalhando aqui, nessa questão de número 1, todas elas são finitas, tá? Então, para esse caso aqui, o último termo é o 49. Por que eu disse isso? Justamente porque após o 49 não tem uma reticências. Caso houvesse, aí eu já teria que te perguntar pela ordem dos elementos dispostos na sequência. Perceba que aqui o 0 é o primeiro termo, o 1 o segundo e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu chamo a atenção para esses detalhes e essa nomenclatura que nós estamos utilizando, porque isso já vai servir de base para você, não apenas nos exercícios, mas, como a gente está aqui na parte introdutória do estudo das sequências, você já vai se acostumando, né, com essa terminologia e vai ser bem mais fácil a tua compreensão a respeito desse assunto. Se bem que sequências por si só já é um assunto muito bom de se estudar, é um assunto de muito fácil compreensão, tá bom? Olha aqui o próximo exemplo agora. Eu tenho a sequência 4, 16, 36, 64. E agora, quem será esse próximo elemento? Será que você consegue aí imaginar alguma estratégia, algum cálculo associado que relacione aí todos esses elementos, de maneira que você consiga dizer quem vem após o 64? Bom, eu agora vou te dizer qual é o número. Olha só qual é o número. É o 100. Renata, por que o 100? Ora, quadrado de números pares. Ou seja, 2 ao quadrado, que dá o 4. 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Então, eu estou sempre pegando esses números pares e elevando ao quadrado. Logo, né, para esse último termo, eu estou fazendo o 10 ao quadrado, que é justamente o número 100. Tá bom, gente? Passemos agora, né, para outra letra, que ainda tem como objetivo descobrir a lógica. Eita, essa sequência aqui eu vou logo te adiantar. É uma sequência dentro da matemática muito conhecida, ela tem um nome e a gente vai estudar ela mais lá na frente. Mas do jeito que está aqui, será que você consegue dizer quem é o próximo? Olha só, você até observando aqui, né, os elementos, esse de 1 para o 1 não aconteceu nada, né? 1 para o 2 somou-se 1. 2 para o 3 também somou 1. Do 3 para o 5, e agora? Somou 2. E do 5 para o 8, gente, e agora? O que eu vou fazer? Olha, vou logo te adiantar que o próximo elemento é o 13. E esse 13, ele é obtido pela soma dos dois que antecedem ele. Aí você pode se perguntar, mas Renata, esse 1 aqui, quem é que antecedia ele para somar? Não tem, por isso é que ele foi repetido. Para chegar nesse 2, o que foi feito? Somou o 1 com o outro 1. Os dois que antecediam ele, tá? E daí gerou esse 2, tá? Essa sequência, ela tem um nome, ela é chamada sequência de Fibonacci ou Fibonacci, depende muito de como você pronuncia, tá? Mas, como eu disse para você, ela é baseada na soma dos dois elementos anteriores, né? O primeiro elemento, como ele não tem ninguém que o antecede, ele é repetido. Tá? Mas, a partir dele, a gente já consegue entender essa lógica. Perceba, 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, e agora o elemento que estava faltando, confirmando o cálculo dele, 5 mais 8, 13. Pronto, sequência de Fibonacci montada, tá? Há alguns elementos dela, tá? Porque ela é uma sequência infinita. Bom, tem mais aqui um exemplo para a gente calcular, né, identificar quem é o próximo elemento. Essa aqui, presta atenção, porque ela tem um detalhezinho que vai fazer toda a diferença para você identificar quem é esse último elemento. Ó, 2
10, 12, 16, 17, 18, 19 e agora quem é o próximo? Porque aqui, ó, do 2 para o 10 eu poderia pensar assim, somou 8 ou multiplicou por 5. Aí será que esse padrão está se repetindo? Do 10 para o 2, não somou nem 8, nem multiplicou por 5. E pior ficou aqui, ó, porque eu tenho, né, a sequência de números, um após o outro. E agora, meu Deus, como é que eu faço para descobrir quem é esse termo? Bom, aqui você tem que lembrar que nós estamos falando português do Brasil, tá? E a primeira letra é ela que vai definir o próximo elemento. Perceba, 2 começa com que letra? D. 10, 12, 16, 17, 18, 19. Quem é o próximo? 200, tá? Então, aqui nesse caso aqui, eu tenho uma sequência numérica que ela é baseada em um elemento que não é numérico. Por quê? Porque é a letra inicial do número, quando eu escrevo ele por extenso. Por esse motivo que deu 200. Aqui pareceu pegadinha, né? E realmente, isso aqui é para que você perceba aquilo que eu mencionei lá no começo. Não existe só sequência numérica. Assim como o padrão para a construção das sequências não é exclusivamente numérico, tá bom? Então, sempre toma cuidado, porque tem muitos exercícios de lógica, tá? Esses exercícios de lógica, matemática, eles envolvem muito a ideia de sequências, de progressões, que é o que a gente vai estudar mais lá na frente. Então, toma sempre cuidado e fica atento para esses detalhes, para você não perder nenhuma questão, tá bom? Olha aqui, ó, todos eles, como eu disse para você, todos eles postos aqui por extenso e perceba que depois do 19, eita, Renata, será que está certo? Então, confere aí, vai de cabeça. 20, 21, 22, 23, você vai perceber que o próximo algarismo que começa com a letra D vai ser o 200, tá bom? Bom, passemos agora para a questão de número 2. Ela é uma questão do Enem, tá? Para você ver que as sequências, elas são trabalhadas, né, nas mais diversas formas, inclusive o Enem gosta muito de questões desse nível, tá? Então, vamos lá. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda, 2 cartas, a terceira, 3 quartas. Desculpa que eu falei até errado. A terceira, 3 cartas, a quarta, 4 cartas e assim sucessivamente. Lembra que são quantas? São 7, ó, 7 colunas, tá? E assim sucessivamente até a sétima. A sétima tem 7 cartas. A qual, né, tem 7 cartas e que sobra, o que sobra forma um monte. E essas cartas, elas formam uma colunazinha separada, tá? Aí, a pergunta é, a quantidade de cartas que forma o monte é, bom, ele já te deu a dica que ele te falou o total de cartas. Ele te disse que são 52. E ele te disse também, né, os montinhos que são formados, as colunas, o total de colunas e quantas cartas tem em cada coluna. Olha só o raciocínio. Bom, para que eu descubra, né, esse número de cartas que sobraram, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir do número total as cartas que eu já sei que fazem parte dos montinhos, das colunas, não é isso? Então, depois disso, né, vai ser encontrado, somando as cartas de cada uma delas e vamos ver como é que isso funciona. Para cada coluna, né, por quantidade, eu tenho uma somatória que vai de 1 até o 7, 1 mais 2 mais 3, 4, 5, 6, 7. Isso dá um total de 28 cartas. Guarda isso. Lembra qual é o total? O total são 52 cartas. E agora eu vou fazer a subtração do 52 menos o 28, e aí nós temos como resposta o 24. Lá no nosso gabarito, vou voltar aqui para você olhar, ó. Lá no nosso gabarito, essa informação, ela está em qual letra? Nós acabamos de encontrar, né? Letra B. Perceba, então, que aqui a gente não montou a sequência, tá? Mas, né, pela sequência, pela organização das cartas em colunas, você percebeu a presença das sequências. Veja que aqui eu não tenho números separados por vírgula, como na forma tradicional lá que nós vimos pela definição, né, e pelo exercício anterior. Mas a sequência está aqui posta, ó.
sequência de números naturais entre 1 e 7. E aí é para você perceber, né, no dia a dia e a presença da matemática em jogos, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá? Até a próxima aula. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau!